cante dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho é de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, já não haverá mais dor. E se ouvir o cante dos remidos do Senhor, cessará no céu o pranto, já não haverá mais dor. E se ouvir o cante dos remidos do Senhor. Amém. Mateus capítulo 11, do verso 1 até o 3, que diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E no verso 4 Jesus diz: Respondendo Jesus, disse aos 2 discípulos que ele enviou: Ide anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Vamos orar? Amém. Nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, amém, é com muito prazer que nós nos aproximamos de Ti nesta noite, pedindo que Tu fale conosco, Pai, que esta mensagem sirva para tirar as dúvidas das pessoas, e que elas possam, Senhor, aprender algo nessa noite, sair daqui cheio da Tua bênção, seus corações saiam repletos de bênção. Amém. No nome de Jesus Cristo, Senhor, esta é a nossa oração. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu preguei uma mensagem em Colares. O povo, a maioria, era denominacional. E o irmão Kennedy, que está sendo o nosso motorista, quando nós vinha, ele disse: o pastor Russo bateu nos denominacionais só na diplomacia. Às vezes dá para a gente surrar alguém na diplomacia, né? Com muita cautela, com muito carinho. E nossa mensagem tem que ser assim, na diplomacia, mas tem que se falar a verdade, né? Amém. Eu quero um tema nesta noite assim. O tema é: o outro que o irmão Brana falava era ele mesmo. Amém? Não sei se você conseguiu compreender, mas o outro que o irmão Brana falava era ele mesmo. Há diversas mensagens que o irmão Brana fala como se tivesse vindo um outro homem, né? Depois dele. E eu queria que você soubesse que o outro que ele fala é ele mesmo. Amém. Isso ajuda muito, até mesmo a revelação do 7º selo, para se entender. Que o irmão Brana diz: o 7º selo não foi revelado. Mas depois diz: porém, quando aquela pessoa que estão esperando vier, aí será revelado. E é preciso o entendimento espiritual, é preciso discernimento, e isso só o eleito pode ter, para entender que ele estava falando dele mesmo. E então, se estava falando dele mesmo, então foi revelado, porque ele era o homem. Amém. Para revelar, né? Mas não espere o irmão Brana dizer assim: eu sou o homem. Ele não dizia, era muito humilde. Eu quero mostrar essa humildade do irmão Brana com vocês, começando aqui na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Quero ler com vocês a partir do parágrafo 62. Preste atenção a uma coisa. O parágrafo 62 diz: há 3 coisas que poderiam acontecer comigo, ou é o fim do meu caminho.
e deixar vir o outro. Amém? Que coisa, né? Deixar vir o outro. Eu abri o caminho para ele vencer, porque, recordem, o que vem para pregar estará na palavra. Então ele está falando que vai vir um outro, mas ele estará na palavra, esse outro que vai vir. Agora veja o que ele diz aqui. Ele diz: restaurando a fé dos filhos de volta aos seus pais. Deu para você entender? Ele diz: estou esperando um outro, e esse outro que vai vir, ele vai vir para restaurar a fé dos filhos aos pais. Irmão, quem é esse que vai restaurar a fé dos filhos aos pais? É Malaquias 4. Irmão Brana, eu entendo assim que ele se colocava do lado de fora e dizendo, falando dele mesmo. Mas esse, você vê ele falar em outro, e parece que está falando de outro mesmo, mas depois você vai ver que ele joga para Malaquias 4, que esse outro que ele está falando é o de Malaquias 4, verso 5. E as pessoas dizem que o Mombrana é o de Malaquias 4, verso 5. Essa humildade do Mombrana, para nós é uma bênção, mas para muita gente se tornou um ismo, porque eles diz agora tem outro depois do Mombrana, porque eles vão pela letra e não vão pela revelação. Mas veja como é grande isso aqui. Ele diz: há 3 coisas que poderiam acontecer comigo, ou é o fim do meu caminho e deixar vir o outro. Agora presta atenção. Eu abri o caminho para ele vencer, porque recordem, o que vem para pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos de volta aos seus pais. Então era ele mesmo, porque esses que vêm para restaurar a fé dos filhos aos pais era o Mombrana. Você entende? Então é aí que as pessoas não conseguem captar. Até mesmo ministros que seguiram o Mombrana não conseguiram captar isso, porque ele diz: o 7º selo está fechado, vai ser restaurado, vai ser aberto quando, Mombrana? Quando aquele outro vir. Qual outro, Mombrana? Aquele outro de Malaquias 4, verso 5. Amém. E aí as pessoas perdem. E ele explicou antes, ele disse, ele pregou a mensagem, Deus em simplicidade, e disse: olha, cuidado, que o homem que vai vir vai ser tão simples que milhares perderão isso. Mas ele diz assim: mas haverá um pequeno grupo que entenderá. Amém? Amém. Nós vamos continuar. Bem, este outro que ele fala é o de Malaquias 4, que restaurará a fé dos filhos aos pais. Vamos na diplomacia, com amor, né? Mas isso simplesmente vai servir para estruturar a fé de vocês. Amém? Preste bem atenção. Glória a Deus. Bem, este que vai vir restaurará a fé dos filhos de volta a seus pais. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isto poderia ser que ele está mudando meu ministério de volta para o evangelismo ao estrangeiro. Ou pode ser que ele não me chamará mais para ser um evangelista, e ele está me levando para o deserto, em alguma parte, para me ungir, para me enviar, como, aí ele fala, o prometido deve vir, eu penso. Agora o verso 60, o parágrafo 63, ele diz: poderia ser quaisquer dessas coisas, eu não posso seguir da maneira que estou, porque as pessoas têm crido em mim. Eu tenho que dizer isto, eu digo isso diante de todos. As pessoas muitas vezes me consideram sendo um profeta. Eu não considero assim, mas era. Eu considero o Mombrana um profeta. Você considera, mas ele diz: mas eu não considero assim. Você vai ver, irmão, a umidade dele é tão grande. Uma vez quase eu apanho de um pastor, porque eu coloquei na internet: irmão fulano de tal vai vir a Bragança, e não coloquei que era pastor. Ele ficou zangado, disse que eu estava desrespeitando ele. E o Mombrana, as pessoas perguntaram para ele: como é que o senhor quer que nós chame? Reverendo William Brana ou profeta William Brana? Como é que o senhor quer que chame, irmão Brana? Ele disse: me chame de irmão Brana. Irmão,
é grande demais. É como é grande a humildade. A humildade é grande. Amém. Oh, maravilha, a humildade é grande. Isso é quando você vê que a coisa pequena se torna grande. E aí, Verdade. o homem falando dele mesmo, mas como se fosse outro, dizendo: eu não considero que eu seja um profeta. Olha, irmãos, isso aqui foi terrível, porque os não eleitos inventaram outro mensageiro. Surgiu Ilha Souto Santiago, surgiu Filipe Cacoa na África, e agora nosso amado irmão Osmar caiu no mesmo laço. Oh, Deus tenha misericórdia. Quando eu vejo isso aqui, irmão, quando eu vejo o irmão Branham falando essas coisas, que eu vejo a humildade dele, falando em outro, mas a gente sabe que é ele, e as pessoas não conseguem captar essas coisas. Verdade. Mas os líderes captam, sim, eles captam, mas o problema é que eles não querem salvação, eles querem enganar as pessoas, eles querem fazer um ministério, um povo após si, e eles sabem que eu estou falando a verdade. Assim como aquele homem, creio que foi Nicodemos, chegou a Jesus e disse: sabemos que tu é mestre vindo de Deus. Ele representava os fariseus, e ele disse para Jesus: nós fariseus sabemos que tu é mestre vindo de Deus. Jesus podia dizer assim: e por que querem me matar se sabem que eu vim de Deus? Nós sabemos, porque ninguém faz as obras que tu faz se não fosse de Deus. Mas mesmo assim é o seguinte: te prepara que nós vamos te cravar na cruz. Mas você sabe, eles sabem, mas mesmo assim praticam. Eles sabem que o irmão Branham estava falando dele mesmo, mas mesmo assim eles mentem para o povo, dizendo: não é eu, é outro. Verdade. Oh, irmãos, ele diz aqui no 63: poderia ser quaisquer desta hora, eu não posso seguir da maneira que estou, porque as pessoas têm crido em mim, eu tenho que dizer isso, eu digo isso diante de todos. As pessoas muitas vezes me consideram sendo um profeta. Eu não considero assim. Não, Senhor, eu tenho reticência. Eu não digo isso para ser humilde. Veja bem, ele ainda diz assim: eu não estou dizendo isso para ser humilde, eu estou falando a verdade, não sou profeta. Eu não estou dizendo isso porque eu quero ser humilde, não quiser humilde. Ele diz: eu não digo isso para ser humilde, eu digo isso para ser verdadeiro. Eu não me considero um profeta do Senhor. Mas era. Ele era e dizia que não era. Oh, irmão, eu quero ser assim. Eu quero ser como o irmão Branham. Nas minhas pregações na internet, eu não coloco pastor Rubens, eu coloco irmão Rubens. Eu quero que vocês me chamem irmão Rubens. Se eu ouvir vocês me chamando de irmão, para mim eu me sinto melhor do que me chamando de pastor. Irmão, irmão meu, irmão Rubens, amado irmão Rubens. Amém? Eu quero imitar esse homem, esta humildade. Eu não tenho esta honra, diz ele aqui. Parágrafo 64. Estou lendo, pondo-nos ao lado de Jesus. Ele diz: eu creio que o Senhor tem me usado e pequenas coisas especiais para ajudar, talvez, a estabelecer um fundamento para um profeta que virá. Porém, um profeta não atua da forma que eu atuo. É grande? Não é grande essa humildade? Amém. Uma coisa, um homem que, isso aqui vai para Jesus agora, Filipenses 2, verso 5. Ele, sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, se fez homem, escarnecido, humilhado, zombado. As pessoas chamaram ele de herege, de Belzebu. Mas tinha alguns ali dos apóstolos que diziam: não, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Pega João Batista nessa humildade. João Batista: tu és o Elias? Não, não sou. Tu é profeta? Não sou. Depois Jesus disse: ele era o Elias que havia de vir, e entre os nascidos de mulher não teve profeta maior do que ele. Verdade. Oh, é assim que é o povo da noiva. A noiva verdadeira é desta forma. Diz que não é, mas Deus fez para ser. Amém. Deus quer que seja. Deus chamou para ser. Ó, irmão,
Que coisa grande. Perguntas e respostas, pregado no dia 12 de janeiro de 1961. Parágrafo 386. Havia um menino lá no Tabernáculo Grande chamado Willie. E o Willie foi, o irmão Brana, lá na porta da igreja, colocou aquele quadro das 7 eras. E colocou o Paulo Irineu, o Martim Columba, o Lutero, o Wesley. E na última bola ele não colocou o nome dele, não colocou Brana. O irmão Brana colocou só assim, Elias. Mas o menino Willie foi lá com o giz e escreveu em cima do nome Elias, colocou irmão Brana, porque o menino cria que aquele Elias era o irmão Brana. Veja o que ele diz aqui, parágrafo 386, ele diz: agora, se você observar, o pequeno Willie ali fora colocou o meu nome sobre aquela estrela ali. E essa é a razão pela qual omiti isso. Veja, você, porque eu não acho, agora vou ser o mais honesto que eu posso, eu não acho que eu teria alguma coisa a ver com aquele mensageiro. Você é a pessoa? Nós todos cremos que o irmão Brana é o mensageiro, e ele diz: eu não acho que eu tenho alguma coisa a ver com esse mensageiro. Ele diz: vem, isso é certo, eu creio que talvez eu esteja sendo enviado para uma parte na sua igreja, para ajudar a estabelecer essa mensagem em um lugar onde isso deveria estar quando este precursor viesse, pois ele virá. Agora o anjo chegou, veio e disse: olha, tua mensagem, assim como João Batista precursou minha segunda vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ele disse: olha, eu estou preparando para esse precursor que virá. Satanás, que não é besta, entra bem aqui e diz: ó, tá vendo? Ele estava falando em mim. É eu esse aí que ele está falando. Mas eu quero que você tenha a revelação. O irmão Brana não queria dizer que era ele. Só tem um precursor antes de Jesus. Não tem outro precursor. E esse foi Brana. No rio Ohio, a voz daquela luz falou para ele que era ele o precursor. Amém. Amém? Que coisa. Eu acho grande demais, poderoso demais. Eu quero ir com vocês para mais um parágrafo. Almas em prisão, almas que estão em prisão, parágrafo 158 a 160. Veja bem, almas que estão em prisão agora, Mugan diz, 158, nos Estados Unidos. E então a escritura diz: é a mensagem do sétimo anjo terrestre, o mensageiro sobre a terra, a sétima e última era da igreja, no início de seu ministério, quando ele começar na terra. Nesse tempo, o mistério de Deus destes 7 selos seria declarado por esse tempo. Agora nós vemos onde estamos. Poderia ser, amigos? Ele pergunta: poderia ser? Será que é? Bom, aí fica para você. Na língua dele diz: it's up to you. Significa: está com você. Decidir. O que vocês acham? Vocês acham que esta é a mensagem do sétimo anjo? Ele está perguntando: poderia ser, amigo? Aleluia. Oh, aleluia. Ele diz assim, no 159: todos que têm estado redimidos no livro, ele surgiu para a redenção. Todos que eram para ser redimidos estavam no livro, predestinado antes da fundação do mundo. Ele veio para redimir tudo que ele redimira, está escrito nesse lugar. Agora vem o 160, ele diz: eu quero lhes fazer uma pergunta agora. E eu quero fazer a mesma pergunta para vocês. E vocês, gente que estão escutando a fita, ouçam com atenção. Aqueles olhos hediondos, aquela cabeça hedionda, poderia ser por isso que esta mensagem tem estado tão contra as mulheres da era moderna? Agora veja o que ele diz: poderia isto ser a mensagem deste último anjo? O que vocês acham? Vocês acham que a mensagem do irmão Brana, será que o irmão Brana foi o último anjo? Ou ele foi o penúltimo? Será que tem outro, irmãos? Ele está perguntando. Se você é um crente revelado, você vai dizer: sim, irmão Brana, esta é a mensagem do último anjo, e você é o último anjo. Amém. Ele pergunta, irmãos:
Acho muito interessante esse parágrafo, porque ele diz: poderia isto ser a mensagem deste último anjo? Aí ele vai e diz: o que ele disse ali embaixo no rio, o rio Ohio? O que foi que ele disse lá? Ele disse: como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O que vocês acham? Vocês acham que o irmão Branham é o precursor? Vocês acham que ele é o de Malaquias 4, verso 5? Amém. Então é esse o homem. Então o irmão Branham estava falando dele mesmo e não queria dizer. Verdade. Porque aqui na mensagem Pomos ao Lado de Jesus, ele diz: eu estou preparando, fazendo uma base para esse de Malaquias 4 vir. Ó, irmãos, como é grande. Amém? Amém. Agora nós vamos para a mensagem sétimo selo, 326. Olha o que ele diz, preste atenção. Só estou lhe dizendo o que vi, o que me foi dito, e agora vocês façam o que quiserem. Não sei quem vai, reticência. O que vai acontecer, eu não sei. Só sei que esses 7 trovões contêm esses mistérios. Os céus estavam quietos. Todos entendem? A congregação disse amém. Amém. Mas entenderam foi nada. Eles disseram amém, mas não entenderam, porque partiram para a ressurreição isolada, partiram para outro, não entenderam foi nada. Ele diz: pode ser tempo, pode ser a hora agora em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena. Se levante em cena, diz ele. Dizendo: eu não sei o que é o sétimo selo, não. Foi o sexto. Os 6 foi revelado. O sétimo não foi permitido ser revelado. Mas pode ser a hora que essa pessoa que nós estamos esperando entre em cena, que era ele. Mas, irmãos, em outras palavras, e quando essa pessoa que estamos esperando entrar em cena, ele vai fazer o quê? Revelar o sétimo selo. Irmãos, ele deixou desta forma. E aqui você vai encontrar a voz de Deus. Coloca aqui no final, quando o irmão Branham canta eu amo, porque ele primeiro me amou e entrega o microfone para o irmão Nebo. No parágrafo 376, a voz de Deus coloca um anúncio que diz assim, ó: o irmão Branham originalmente não liberou o conteúdo dos parágrafos 261 a 374. Em contrapartida, continuou na segunda-feira, 25 de março de 1963, com os parágrafos 377 e 414, como encerramento autorizado da fita, o sétimo selo a ser distribuído naquela ocasião. Ele não liberou a fita. No parágrafo 377, ele cortou do 377 ao 414, tirou da fita e gravou outra porção de cerca de 20 minutos que segue do parágrafo 377 ao 414, emendou na fita, liberou a fita. E por que ele fez isso? Por que escondeu essa outra parte? Porque nesta parte que ele tirou era onde ele dizia que aquela espada que caiu na mão dele era a palavra na mão do homem. Ele estava querendo dizer ali que o Filho do Homem tinha manifestado nele, só que ele não podia dizer que era ele. E ele morreu em 65, no final de 65. E os ministros colocaram o corpo do irmão Branham no meio da igreja, fizeram um culto fúnebre muito bonito. E a partir dali saíram para um lado ou para o outro dizendo: o sétimo selo não foi revelado, eu vou crer que ele vai ressuscitar para revelar. O outro selo dizendo: não, eu vou crer que vai vir outro mensageiro, porque ele mesmo disse na mensagem Pomos ao Lado de Jesus e outras que ele não cria que ele era esse homem. E aí surgiu os ismos. Verdade. De 66 para frente começou a surgir os ismos. Mas ele tinha contado um sonho do irmão Júnior Jacques, dizendo que ele abriu a copa da pirâmide e dentro da copa da pirâmide havia apenas uma pedra branca. Branco significa pureza. E ele disse que ele foi embora e as pessoas perderam ele de vista. E ele disse que poucos foram os que ficaram olhando para aquilo que ele tinha dito.
Verdade. Poucos. A maioria, cada um inventou uma ideia. Não, ele não pode ter revelado. Ele mesmo disse na mensagem. Sim, ele disse, mas ele disse nesses 20 minutos que colocou lá, mas ele tinha cortado. Depois eles adicionaram a parte que ele cortou, mas já quando adicionaram ficaram sem revelação. Lê, passa por cima e vai embora. O Branco está dizendo lá, quando ele colocou a espada na minha mão, ele disse, ele tinha dito 6 ou 7 anos antes, essa é a terceira puxada e tu não conta a ninguém. E 6 ou 7 anos depois a espada caiu na mão dele, e ele disse que a voz ecoou por todo quem sabino, e disse, esta é a terceira puxada. A terceira puxada do ministério do irmão Branco é a espada na mão dele, que é a palavra na mão do profeta. É a manifestação do Filho do Homem. É o 7º selo. Amém. E essa confusão ficou, irmão. E que o que veio do Brasil foi isso. Veio confusão do Brasil, não veio a mensagem. O que as pessoas têm no Brasil é confusão. Verdade. É uns esperando outros. Outros já, cada um já pegou. Um surgiu com um homem para cá, o outro para lá. É William Souto para cá, Osmarito para cá, é Joaquimito para lá. E de qualquer forma é um mensageiro. Porque não é um mensageiro, é um outro homem. Mas se é um homem com uma mensagem, é um mensageiro. O que é um homem com uma mensagem? Se eu chegar na sua casa com uma mensagem na mão, eu sou o quê? Um mensageiro. Amém. Amém? Mas veja bem, vou ler de novo. Só estou lhe dizendo o que vi e o que me foi dito. E agora vocês façam o que quiserem. Não sei quem vai e o que vai acontecer. Eu não sei, só sei que esses 7 trovões contêm esse mistério. Os céus estavam quietos, todos entendem. A congregação disse amém. Pode ser tempo, pode ser a hora agora em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena, se levante em cena. Ele mesmo. Olha, eu não sei de nada, mas quando esse homem de Malaquias 4 aparecer, eu não sei de nada, mas quando esse 7º anjo de Apocalipse 17 aparecer, nós vamos saber. E deixou o povo assim. Deixou o povo desta forma. Mas ele disse, vai ser tão simples que as pessoas escaparão, perderão a milha de distância, mas haverá um grupinho que entenderá. Amém. Eu estou entendendo. Eu não sei vocês, irmão, mas eu estou entendendo isso aqui. Amém. O 7º selo. O que é o 7º selo? Quer ver isso aqui? Cortou a parte do parágrafo, não liberou no outro dia, e cortou exatamente a parte do parágrafo em que mostra a espada na mão do homem. E olha o que diz no parágrafo 347 da mensagem Almas em Prisão. E diz, mas lembre-se, todo esse tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O 6º selo tem se produzido. O 7º selo traz de volta à terra. E foi exatamente essa parte do parágrafo onde ele diz que a palavra tinha vindo, tinha voltado à terra e estava na mão dele. Que o 7º selo é a mensagem do tempo do fim. Ele está dizendo, o 7º selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. E quando estava no Quem Sabino, que a espada caiu na mão dele, o que foi que aquela voz disse? Ele disse, a voz disse, esta é aquela terceira puxada que eu te falei há 6 anos atrás, que eu te falei para não falar para ninguém, mas agora está aqui na tua mão. E foi exatamente esta parte do parágrafo que o Mombrana cortou. Amém. E agora preste atenção que ele diz: 3 é perfeição. Agora presta atenção. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como nos dias de Ló. Chegou à perfeição. Mas ele falava de uma forma que a gente nunca pensava que era ele. O ministério chegou à perfeição. Aonde? Nele, no mensageiro da era. Oh, aleluia. Amém. Você não acha isso grande? Amém. Agora nós vamos mais um parágrafo aqui. Você já pensou isso?
o sétimo selo. Estamos esperando que essa grande pessoa que estamos esperando se levante em cena de 2 vezes, que era ele. Oh, aleluia. Agora o parágrafo 399. Não vou demorar muito, amém? 399, o sétimo selo. O irmão Branham diz: e aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo, vemos que ele é um completo mistério. Agora você vai ver que ele está falando que ele omitiu aonde? Ele está falando que ele omitiu nos 20 minutos que ele gravou no hotel. Está aqui, ó. Esses 20 minutos que ele gravou no hotel, tirou a parte onde ele diz que o sétimo selo, que a terceira puxada era a espada na mão dele, que era o ministério, tirou e colou esses 20 minutos aqui, ó, da página 529 para frente, e é exatamente nesta parte, é exatamente nesses 20 minutos aqui, que ele diz que o sétimo selo foi omitido. E aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo vemos que ele é um completo mistério. Portanto, ainda não é a hora, porque estava cortado e estava guardado em sua casa, e não era a hora. Estava revelado, porém estava arquivado em sua casa. Por isso ele diz: não é a hora do mistério ser conhecido. Não que não foi revelado, mas tinha sido cortado por ele. Portanto, chegamos até aqui, e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para sua noiva. Aparecer na terra para sua noiva quando chegar a perfeição do ministério, que é Cristo reproduzido na terra entre seres humanos como filho do homem. Você diz: isso aqui é o rapto. Nunca será o rapto. No rapto, Jesus não vai aparecer na terra entre o seu povo. O rapto será tomado nos ares. Mas aqui diz: será revelado bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Que tempo? Naquele tempo que o Filho do Homem se manifestar neste profeta que vai vir. Que profeta? O profeta de Malaquias 4. Não é o senhor, irmão Branham? Não sei, vocês dizem que são. O que vocês acham? Ó, irmãos, está todo mundo embaraçado. Mas vocês têm que levantar a mão para o céu e agradecer. Amém. Eu não estou falando isso para me exaltar. Agradeçam o pastor que vocês têm. Amém. Porque enquanto eu viver, eu vou centralizar vocês na verdade. Amém. Amém? Eu creio que há um inferno. Eu tenho o maior pavor de pregar mentira. Eu tenho medo que minha alma vá para o inferno porque preguei a mentira. E estou fazendo o que posso para pregar a verdade. Amém. Agora, talvez, eu não vou dizer que seja, mas talvez eu ainda não estou pregando a verdade, não porque eu saiba. Talvez é porque eu não saiba. Mas no dia que eu souber da verdade, eu vou falar a verdade. Mas até onde eu sei, isso aqui é a verdade. E eu vou pregar esta verdade. Mas se um dia eu descobrir que isso aqui está errado, eu vou deixar, pedir desculpa e pregar a verdade. Mas até onde eu sei, meus irmãos aqui de Garrafão do Norte, se isso aqui não for a verdade, eu não sei mais o que é a verdade. Até onde eu sei, o irmão Branham está falando dele mesmo como se fosse outro. Você viu isso nessa noite? Vamos orar? Ó Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, meu Pai. Ó Deus, ajuda, meu Deus, que as pessoas possam entender esta pregação. Ó Pai, temos feito de tudo que podemos, temos lutado com o melhor que podemos para dizer a verdade. É tanto que esse ministério é tão pequeno, meu Deus, é tão pouca gente, mas é a verdade, meu Deus. Não tem outro, não tem outro mensageiro. O irmão Branham falava dele como se fosse outro. Ó Pai, os falsos ungidos pegam esses parágrafos e enganam as pessoas, e as pessoas caem, porque realmente o irmão Branham está falando, e eles sabem que não é, eles sabem que o irmão Branham está falando dele mesmo, mas eles enganam, meu Deus, e eles têm toda a arma para enganar.
Verdade. Ó Senhor, mas eu te peço, por tua misericórdia, nós aqui neste lugar, livra-se pelo menos esse grupinho aqui desse espírito. E qualquer um que assistir esta pregação, seja lá que for, por meio que for, por CD ou pelo YouTube, ou seja lá como for, Senhor, que ele também possa ver o que nós estamos vendo. Amém. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem uma canção que a gente cantava que fala: Elias já veio. Oh, que maravilha. Elias já veio. Isso era quando nós estávamos lá, unidos, todos crendo que não tinha mais nenhum homem. Hoje só nós estamos crendo que o último homem foi Brana. A maioria crê agora em um outro homem vindo. Mas que Deus tenha misericórdia. Se você não viu nada revelado, sinto muito, você não é predestinado. Se você for predestinado, você vai ver que tudo está revelado. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.